Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Profeta Neemias, capítulo 1, versículo 3. Os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Você crê na palavra de Deus? Nós vamos agora usar as nossas mãos e aplaudir o melhor possível esta palavra santa, poderosa e eterna. Esta palavra que você está aplaudindo agora tem o nome de uma pessoa. O seu nome é Jesus. Ele é chamado de Verbo de Deus. Ele é chamado de Palavra de Deus. Então aplaude, aplaude, aplaude a palavra, sabendo que você está aplaudindo diretamente o Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Diga mais alto, aplaude mais ainda. Repita, diga glória, 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 glória. Faz este glória sair de dentro do teu coração. Faz este glória sair de dentro das tuas entranhas. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Ó Deus bendito, Deus todo-poderoso, Deus glorioso, Criador de todas as coisas. Ó Deus que possui os céus e a terra. Recebe o louvor agora da tua igreja, do teu povo. Recebe o louvor de toda esta gente que está agora te glorificando com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. E enquanto este louvor está chegando no teu trono, ó Deus, vai derramando as tuas bênçãos, vai enviando os teus anjos. Comece a falar com cada pessoa aqui neste lugar. Fale com cada pessoa que vai ouvir pelo rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder se assentar. Você já conseguiu se situar no drama de Neemias, sabendo que ele está longe da sua pátria, recebendo notícias horríveis, e ele ficou extremamente abatido com aquilo que estava acontecendo com o povo, em primeiro lugar, e depois com a própria Jerusalém. E uma coisa que eu quero que você compreenda logo de início, aqui no versículo 3, a importância destes muros e destas portas. Você sabe que um muro ao redor de uma cidade serve para protegê-la e fortificá-la. Uma cidade que não tem muros é como uma cidade sem cobertura, sem proteção. E ele ficou muito triste de saber que as portas tinham sido queimadas a fogo. E naquela época, o costume dos moradores de qualquer cidade murada era se assentar à porta da cidade para ali discutir suas questões jurídicas. Qualquer demanda judicial, qualquer reclamação era levada aos juízes que ficavam nas portas daquelas cidades muradas. Quer dizer que uma cidade sem muro e sem portas, além de desprotegida, é uma cidade que não tem justiça. É uma cidade que não está mais organizando a vida dos seus habitantes. E como consequência disso, imperou a miséria e o desprezo.
No Salmo 100, versículo 4, eu quero que você leia junto comigo aí. As portas de uma cidade e também os seus muros sempre tiveram muita importância para aquele povo. Olha o que o salmista escreveu: entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Quer dizer que a cidade sem muros, isto é, sem proteção, sem portas, isto é, sem justiça, também é uma cidade triste, porque ninguém mais está louvando a Deus. É uma cidade onde não existe adoração. E como que é possível haver adoração numa cidade que foi reduzida a cinzas, que foi destruída por Nabucodonosor, incendiada, seu povo levado cativo? Como que pode haver alegria e louvor num lugar onde as famílias foram divididas, pessoas queridas foram assassinadas, jovens foram castrados e deportados, e somente os velhos foram largados ali porque não tinham força de trabalho escravo? Então, o retrato de Jerusalém, o retrato daquela cidade, é somente de destruição. Vamos transportar isso para a nossa vida. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que os temem e os livra. Agora, se a pessoa não tem esta proteção, este muro à sua volta, se a pessoa não tem entradas de vida, ela só vai ter saídas de morte. E como que fica a vida de uma pessoa que não tem proteção, nem cobertura e nem uma porta de vida? É exatamente esta situação: miséria, desprezo, lamento, falta de adoração a Deus. Neemias reage com tristeza. E aqui no versículo 4 que nós lemos, diz que a primeira coisa que ele fez foi se assentar. Em seguida, ele chorou. E por terceiro, ele lamentou por alguns dias. Essas três atitudes que todo mundo tem diante da tragédia. Você pode ver uma pessoa estar de pé, recebe uma notícia ruim, a primeira coisa que ela faz é sentar. Porque parece que as juntas desfalecem, parece que o joelho enfraquece. É uma reação normal. Por isso que tem até aquela brincadeira, aquela mania que as pessoas têm. Você está de pé ou está sentado? Quer ouvir? Se você está de pé, senta, que eu vou te contar um negócio agora. Então, nós recebemos más notícias, e a primeira reação é essa: se assentar. Em seguida, chorar e lamentar. Mas nenhuma destas três atitudes leva a pessoa a qualquer solução ou vitória. Uma pessoa que se assenta, chora e lamenta, se ela não mudar a atitude, ela vai continuar assentada, chorando e lamentando. E os dias vão se passar sem que nada se modifique. Muito bem. Neemias tem direito de ter essa reação porque ele é uma pessoa como nós. Mas, em seguida, ele resolve fazer alguma coisa. E aqui está escrito que ele disse: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele começou uma reação. Às vezes a tristeza, a má notícia, a tragédia pode nos levantar também. Porque eu te digo uma coisa: se Neemias não tivesse recebido aquela má notícia, jamais ele teria começado a jejuar e a orar. Nós, de um modo geral, agimos desse jeito. Se tudo estiver ótimo, excelente na nossa vida, nós não vamos perceber o que está acontecendo. E nem vamos ter contato com Deus.
Mas quando acontece uma coisa ruim, ou a gente é cometido por uma tragédia, uma desgraça, ou uma coisa que parece ser uma tragédia, nós podemos ser levados a uma reação. Existem duas reações que a pessoa pode tomar. Uma é se render e entregar os pontos. A pessoa fica desempregada, não vou mais procurar emprego, não vou mais trabalhar, não quero saber de mais nada, e entrega os pontos. E a outra fica chateada porque perdeu o emprego, lamenta, chora, mas ela resolve ir à luta. Se a pessoa se entrega ao sofrimento, ela vai ficar deitada na cama o dia inteiro, vai ficar chorando e lamentando, vai ficar assentada e nada vai acontecer. Mas quando a pessoa é visitada por uma coisa contrária aos seus planos e algo ruim acontece, aquela coisa ruim pode ser revertida numa boa coisa. Uma coisa ruim pode se transformar numa coisa boa. Se a pessoa está sem Deus, a tendência dela é se render ao fracasso, à tragédia. Mas se a pessoa começa a buscar a Deus, ela não se conforma com o sofrimento, nem com a doença, nem com a condenação. A pessoa vai no médico, olha só, o médico diz, a senhora tem câncer. Então a pessoa fica arrasada. Ou então você vai no médico e o médico diz, você tem AIDS. Aí você cai por terra, você fica arrasado. Você já percebeu que tem pessoas que recebem a notícia que contraíram AIDS e morrem em 6 meses? E você já viu pessoas que já têm 8 anos que contraiu o vírus da AIDS e até hoje não morreu, nem está sofrendo nenhuma consequência? É a atitude da pessoa diante do infortúnio. Preste muita atenção nisso agora. Eu acredito que com você aconteceu o que aconteceu comigo. Eu busquei a Deus porque eu estava em grande angústia, tristeza, e a minha vida estava destruída. Eu realmente não tinha nenhuma alegria de viver. Eu queria me acabar, queria morrer. Pode ser que com você aconteceu isso também. E algumas pessoas podem deixar então a desgraça continuar avançando. E outras podem enxugar as lágrimas, podem se levantar neste momento de tragédia, colocar a mão assim na frente e falar, chega! E em seguida levantar as mãos aos céus e começar a buscar o Deus Todo-Poderoso. E quando uma pessoa começa a buscar a Deus, coisas incríveis passam a acontecer na sua vida. Se tudo estivesse bem, talvez hoje você ficasse ali na sua casa assistindo televisão, qualquer outra coisa, ou mesmo passeando. Eu louvo a Deus por tudo que aconteceu na tua vida, porque você resolveu reagir, você resolveu dar um basta para o demônio. Você disse, chega, Satanás, a partir de hoje você não toca mais em mim, eu vou buscar refúgio no Deus Todo-Poderoso e Ele vai socorrer a minha vida. Foi aí que você reagiu contra o inferno, disse não para a desgraça. Uma coisa ruim começou a te levantar, essa que é a verdade. Se Neemias não tivesse sido avisado do estado de Jerusalém, dos seus parentes, a 1.400 quilômetros de distância, ele continuaria sendo copeiro do rei. Mas a notícia ruim que ele recebeu fez ele tomar uma série de atitudes. E eu quero que você relacione agora a partir do versículo 4, escrevendo aí na tua própria Bíblia mesmo, o seguinte. Primeira atitude. Ele esteve jejuando e orando. Atenção, na verdade são duas atitudes, porque eu posso jejuar e não orar. E eu posso orar e não jejuar. Aqui, o que parece ser uma única atitude, na verdade são duas. Primeira atitude, jejum, escreve aí. Segunda, a oração. Mas orando perante Deus. Não adianta ficar acendendo vela, ficar na frente do padroeiro, padroeira, começar a fazer promessa. Nada disso. Perante Deus. E a oração que Neemias vai fazer aqui mostra os outros passos que ele vai dar
para transformar Jerusalém, para influir no destino de uma cidade importantíssima até os dias de hoje. Uma decisão que ele toma ali, uma oração que ele faz, as coisas que ele faz, vai refletir numa distância tremenda e vai mudar a história de uma cidade e de todos os seus habitantes. Por isso agora preste atenção nas coisas que Neemias vai fazer e que você deve imitar. Porque você está aqui nesta igreja. Mas como que está a tua casa e a tua parentela? Pastor, a minha casa, pastor, está destruída. A minha família acabou. Um filho para um lado, uma filha para outro. Só brigas e discórdias. A parentela totalmente dividida. E a vida pessoal dos meus familiares totalmente arruinada. Um filho meu está nas drogas, a outra filha está na bebida, o meu marido está também no vício, outro filho meu está no jogo, outro filho meu está no crime. Pastor, a minha casa está totalmente arrasada, minha família destruída, só eu estou buscando a Deus. Que ótimo, que bom. Eu não sei onde você mora, pode ser que você more até muito longe daqui da igreja, mas uma coisa eu sei: o que você vai fazer aqui nesta noite vai influir o destino da tua casa e da tua parentela. Você vai transformar a vida da tua família. O que você vai fazer aqui hoje, a partir de hoje, vai mexer com o destino de muitas pessoas. Esse é o poder do jejum e da oração. Poder de influenciar lugares distantes. Quantas e quantas vezes nós recebemos pessoas aqui da Bahia, e a pessoa vem aqui na igreja: pastor, estou tão feliz porque agora eu encontrei Jesus, mas eu sinto tanto pesar, porque o meu pai é um pai de santo, o meu irmão trabalha no terreiro, a minha mãe faz oferenda, joga búzios, que tristeza que eu tenho pela minha família que está lá no terreiro. Pastor, o meu irmão é totalmente endemoniado lá na Bahia, ele incorpora Exus e um monte de entidades. Aí a gente ensina a pessoa o que ela deve fazer. E ela começa aqui, na igreja, numa distância tão grande da Bahia, ela começa a fazer um trabalho de oração. Um trabalho que envolve jejum e oração. E não demora muito tempo, a pessoa vem com a notícia, como de fato já vieram aqui e me contaram: pastor, o meu irmão que era totalmente endemoniado, que trabalhava no terreiro, que incorporava, depois que eu comecei a buscar a Deus e orar por aquela vida, e interceder por ele, pastor, o meu irmão entrou dentro de uma igreja cristã lá em Salvador, e ele recebeu Jesus Cristo como Senhor. O meu irmão foi liberto e transformado. O meu filho mora em Salvador, mas agora ele está salvo. E a pessoa dá testemunho de um milagre que aconteceu à distância. O que Neemias vai fazer agora? Olha só, vai percorrer um caminho aparentemente longo. Ele começou a orar e jejuar perante o Deus que está nos céus. E nós sabemos que Deus está no lugar mais altíssimo do universo. Então o jejum e oração de Neemias vão subir para o céu e vão agir a 1.400 quilômetros de Suzã, em Jerusalém, diretamente em Jerusalém. Deus, de lá de cima, vai mandar o seu poder e vai envolver a vida do rei da Pérsia, para quem Neemias trabalha como copeiro. Deus vai começar a agir das suas alturas, das grandes alturas. Ele vai começar a agir na vida de Neemias e em todos os destinos que Neemias está interessado. E eu te digo isso em nome de Jesus: tudo que você está interessado, tudo que você quer que Deus faça na tua casa, no teu local de trabalho, na tua escola, na tua rua, na tua parentela, Deus vai começar a fazer a partir de hoje, porque nós estamos em contato direto com o Deus Altíssimo, o Deus que está nos céus, e de lá da sua glória, Deus vai enviar a sua virtude, Deus vai enviar o seu poder, e Deus vai agir no destino que te interessa. Mas o esforço que a pessoa tem que fazer, as atitudes que ela tem que tomar, demanda tempo. Quando você lê aqui o capítulo 2, você vai ver que começa assim: sucedeu, pois, no mês de Nisan. Eu quero até que você escreva aí, em cima da palavra Nisan, escreva março, abril. E ali no começo,
no capítulo 1, no versículo 1, mês de Quisleu, escreve novembro, dezembro. Então, entre o mês que ele recebeu a má notícia de Jerusalém, o dia que ele começou a jejuar, até o dia em que Deus começou a agir, não foi uma coisa tão instantânea e tão fácil assim. Porque por estas contas você vai ver que demorou aproximadamente 5 meses para ele ver resultado. 5 meses. Se Neemias dissesse: estou jejuando e orando e não vejo acontecer nada, não vou mais jejuar nem orar. E Neemias tinha uma grande dificuldade para orar e jejuar. Para orar nem tanto, para jejuar. Porque ele era copeiro do rei. Sabe qual era a função de Neemias? Ele ficava ali junto à mesa do rei Artaxerxes, e antes do rei tomar um copo de água, Neemias tinha que tomar esse copo primeiro. Antes do rei tomar um vinho, Neemias, como copeiro do rei, tinha que tomar aquele vinho. Porque se usava muito, naquela época, o assassinato por veneno colocado na comida ou na bebida. Recentemente saiu publicado aí na imprensa, nos jornais e nas revistas, que o rei Dom João VI, que inclusive governou o Brasil, morreu. Lógico, todo mundo já tem tempo, mas ele morreu, dizem na época, a história dizia que ele tinha morrido de dor de barriga, de disenteria, de problemas intestinais. Mas agora fizeram um exame das vísceras, do coração e de outros órgãos que ainda restavam do rei Dom João VI, e descobriu-se que ele foi assassinado com veneno. Então, naquela época, era muito comum se livrar de um rei através de uma comida envenenada, de uma bebida envenenada. E Neemias, por ser copeiro do rei, todo dia ele ficava junto ao rei, à mesa, e provava primeiro a bebida ou até a comida. E olha o que diz aqui o capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Ele tinha que tomar, tinha que provar antes. Então era muito difícil para ele jejuar, você concorda? Hoje em dia é difícil você jejuar? Se é, pastor. Eu acordo de manhã, uma fome, eu adoro um pão com manteiga, um café com leite, adoro um suco de manhã, e água, pastor, eu tenho que beber água, e a minha vida é tão corrida, é difícil jejuar. Eu sei que é. No serviço, cafezinho toda hora, você tem que lembrar para dizer, não quero. Tem que lembrar, porque senão, a hora que você menos espera, você está tomando um cafezinho, estava em jejum. Estava em jejum. É difícil jejuar hoje em dia? É. Muito difícil. Só que você também enfrenta uma outra dificuldade para jejuar hoje em dia, que foi colocada pelo Senhor Jesus. Em Mateus, o Senhor Jesus disse o seguinte, ele disse assim: e vós, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrar aos homens que jejuam. Mas tu, quando jejuares, lava o teu rosto, passa perfume, para que não pareças ao homem que jejuas, e sim ao teu Pai celestial. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Quer dizer que além da nossa dificuldade de fazer um jejum por causa da vida diária, cheia de atropelos, dessa correria maluca, nós ainda temos que jejuar e ninguém pode perceber que nós estamos jejuando. O nosso jejum tem que ser secreto. Então Neemias tinha uma grande dificuldade, mas ele conseguia driblar a dificuldade e ele fazia um jejum, ele dava um jeito de jejuar. Talvez foi por isso que a resposta demorou 5 meses. Quem sabe se ele tivesse jejuado todo dia, mas como que ele ia jejuar todo dia? Com o rei falando para ele: prova essa taça, prova essa água. Porque ele provava e o rei ficava olhando. Se não desse dor de barriga, se ele não caísse duro, aí o rei também bebia.
Então era difícil para ele jejuar, mas em algumas ocasiões ele jejuou. Talvez o jejum dele tenha sido assim, olha, da hora que ele foi dormir até a hora que ele estava lá na presença do rei. Talvez o jejum dele fosse assim. Enquanto ele estava trabalhando, e o rei, por ofício, lhe mandava provar a água ou o vinho, ele não tinha como jejuar. Mas quando ele voltava para o seu aposento, aí eu creio que era assim que ele jejuava. Ele dizia, bom, agora eu não vou comer nada, não vou beber nada, eu vou ficar de jejum sem comer nem beber até que o rei me mande novamente tomar água ou qualquer outra bebida. Porque esse era o ofício, ele era copeiro do rei. Então nós podemos jejuar também dessa maneira. Vamos imaginar o seguinte: saindo daqui hoje, cada um vai para a sua casa, não vou comer nem beber nada. Vou dormir. Isso já ajuda o jejum, né? Só se você for aquele sonâmbulo que ataca a geladeira no meio da noite. Tem alguém aqui que tem costume de atacar a geladeira no meio da madrugada? Levante a mão. Vai ser difícil jejuar, hein? Aí você não ataca a geladeira mais. Acorda, pode escovar o dente, isso não estraga jejum. Pode fazer gargarejo, isso não estraga jejum. Só não beba e nem coma nada. E vá para o teu serviço. Pastor, eu posso jejuar até que hora? Você pode jejuar até a hora que a tua saúde aguentar. Ou você pode jejuar até a hora da janta. Ou você pode jejuar até a hora do almoço. De preferência, no mínimo, até a hora do almoço. De preferência, no mínimo, até a hora do almoço. Então, muito bem. Neemias vai dar um jeito de jejuar. Ele está jejuando. E ali em jejum, quando ele resolveu orar e jejuar, primeira coisa, jejum, segunda coisa, oração. E nessa oração, anote a terceira coisa que Neemias fez. A terceira coisa. Neemias, ele fez uma confissão de pecados, tanto do povo como dele próprio. Veja o versículo 6. Ele ora a Deus dizendo: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, lá longe, Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, lá longe. Eu estou aqui nessa cidade longínqua, eles estão ali, mas eu creio que o Senhor está me ouvindo. Ouve, meu Deus, minha oração que eu faço pela confissão dos pecados do teu povo, que pecamos contra ti. E ele diz aqui, também eu e a casa de meu pai pecamos. Você vê que ele não diz só que os outros são pecadores. Ele intercede, mas ele reconhece a sua própria condição de pecador. E ele reconhece que até a sua família é pecadora. Ele apresenta isso diante de Deus. Então, terceira coisa, a confissão dos pecados. Anote aí. São 7 as coisas que ele vai fazer. Terceira coisa, confissão de pecados. A quarta coisa, ele vai reconhecer que todo aquele sofrimento não é por culpa de Deus, mas por culpa dele e do povo de Israel. Versículo 7. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Então, Senhor, nós já estávamos avisados. Se nós transgredíssemos contra ti, se nós desobedecêssemos, se nós pecássemos, já estávamos avisados de que o Senhor nos espalharia pela terra e viria todo esse sofrimento. Então nós somos culpados.
A nossa desobediência gerou esse sofrimento. Tudo o que está acontecendo com o povo de Israel, com os habitantes que foram espalhados pelo mundo, inclusive aqui na Pérsia, eu mesmo na Pérsia, eu reconheço que é por causa da nossa desobediência, porque o Senhor avisou antes que nos espalharia. Muito bem. O reconhecimento, quarta coisa, reconhecimento de que o sofrimento é nossa própria culpa. Deus não castiga ninguém. É como a lei. É como a lei. Qualquer que matar será preso. Você mata, se for pego, vai ser preso. A lei. Então Deus avisou: se vocês me desobedecerem e se rebelarem contra mim, a espada alcançará cada um de vocês, a fome, a peste, a doença, e eu vos espalharei por toda a terra. Então, não pequem, não façam coisas erradas para que não aconteça este mal com vocês. Então Neemias está se lembrando de que Deus havia avisado antes, e ele reconhece que o sofrimento que ele e o povo está passando é por sua própria culpa. Quinta coisa que Neemias faz nesta oração: ele se conserta com Deus. Ele se conserta apoiado na palavra de Deus. Versículo 9. O Senhor disse, meu Deus: e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Você percebe então que ele faz um concerto com Deus, apoiado na promessa do próprio Deus. Senhor Deus, já que o Senhor já tinha avisado antes que se nós pecássemos isso iria acontecer, também o Senhor avisou antes que se nós nos consertássemos contigo, o bem seria feito novamente, a nossa vida seria restaurada. Então a palavra de Deus tanto pode derrubar uma pessoa e atrair sobre ela desgraças, como a pessoa pode usar a própria palavra de Deus para trazer para ela as coisas boas que a própria palavra promete. E é isso que Neemias faz. Um concerto baseado nas promessas de Deus. Na palavra de Deus há castigo? Sim, mas também há bênçãos. Dependendo do que você faz, o castigo vai te alcançar ou a bênção vai te alcançar. Por exemplo, se nós analisarmos assim: se o homem e a mulher não receberem Jesus como único Salvador, se não lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, irão para o tormento eterno. Certo? Não é isso que diz a palavra? Se eu não receber Jesus como Salvador, se eu não lavar os meus pecados no sangue do Cordeiro, o que a palavra diz que vai acontecer comigo? Eu vou para o tormento eterno. Mas a palavra de Deus, a mesma palavra que condena o pecador, diz para o pecador: mas se você lavar os teus pecados no sangue do Cordeiro, se você lavar as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro, você vai ter direito à árvore da vida e vai entrar na cidade santa pelas portas. Então quem é que resolve qual o destino, aquilo que vai acontecer com ela mesma? É a própria pessoa. É a própria pessoa que decide. A palavra de Deus simplesmente coloca a coisa. E Neemias compreendeu isso. Vamos ver aonde que Neemias está buscando. Aonde que Neemias está se apoiando. Ele encontrou a chave, ele encontrou a resposta. Agora eu sei por que o mal veio, e agora eu sei como é que eu posso fazer o bem acontecer. Vamos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 25. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 25. Quando, pois, gerardes filhos e filhas, e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes maus aos olhos do Senhor para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra,
que certamente perecereis depressa na terra, a qual passado o Jordão e despossuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em números entre as gentes, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então, dali buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então, no fim de dias, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Você está compreendendo? Se eu não ouvir a Deus, se eu não quiser ouvir, se eu for rebelde, eu vou sofrer um mal terrível nesta terra. Coisas ruins vão acontecer comigo. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus nunca volta vazia. A palavra de Deus nunca cai por terra. A palavra de Deus, ela legisla na nossa vida. Ela está ordenando o nosso destino baseado naquilo que nós fazemos. Então, se a nossa atitude é de rebeldia, de desobediência, essa palavra viva e eficaz vai conduzir coisas ruins ao nosso encontro e nós vamos sofrer as consequências. Mas Deus disse, quando você estiver naquela aflição, quando você reconhecer que as coisas ruins que você praticou te levou a esse estado de sofrimento, e você se lembrar do Senhor teu Deus, e levantar os teus olhos, e orar ao Senhor, e se converter de todo o teu coração, e o buscares de todo o teu coração, então o Senhor teu Deus ouvirá a tua súplica, e Ele te abençoará e te livrará, porque o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e Ele não te desamparará. Deus te resgatará e Deus te livrará. Isso está aí, ó. Essa palavra está aí. Se eu me arrepender, se eu pedir perdão, a palavra de Deus tem que agir em meu favor. E Deus quer que eu me arrependa. Deus quer que eu me converta de todo o meu coração, para que o bem, esse resultado que a palavra de Deus está legislando aí no ar, Deus quer que isso venha ao meu encontro. Mas quem decide se vai vir sou eu. Então Neemias se apoiou aqui. Então se a gente fizer mal, o Senhor vai nos espalhar em toda a terra. E se a gente fizer bem e se converter de todo o coração, então Deus é Deus misericordioso, Ele não desamparará, nem destruirá, nem se esquecerá do concerto, da aliança. Então ele agora lembra a Deus a palavra, o concerto. Uma aliança apoiada na palavra de Deus, que foi o versículo 9 que nós lemos. Eu voltei para Neemias, capítulo 1, versículo 9. E Neemias, quando ele faz esse concerto com Deus, ele resolve, ele decidiu que ele vai deixar o emprego de copeiro, porque ali ele precisa fazer coisas que não agradam a Deus. O emprego que ele tem o obriga a fazer coisas que irritam o Espírito de Deus. Na Pérsia, há deuses pagãos e imagens de escultura, que ele sabe que se ele continuar ali, a vida dele vai ser amaldiçoada, porque Deus não se agrada dessas coisas. Ele leu lá em Deuteronômio 4:25. Então ele decide, eu não posso continuar aqui, nesse palácio, nem fazendo as coisas que eu faço, ainda que eu esteja sendo mandado pelo rei. Eu decidi que eu vou sair. E eu decidi que agora eu vou colocar Deus em primeiro lugar. E tem mais ainda. E eu decidi que eu vou voltar para Jerusalém. Olha, sem avião, sem navio. Ele está decidido a viajar 1.400 quilômetros de volta para Jerusalém. Ele está decidido a fazer algo agora ali, de corpo presente, algo que faça diferença na sua vida e que influencie as pessoas que estão à sua volta. Então ele vai ter que pedir a conta. Só que ele não pode pedir a conta e sair de mãos abanando. Ele não pode se aventurar às cegas. Espera aí, estou jejuando e estou orando. Já busquei a Deus de todo o coração.
já pedi perdão, já me consertei com ele. Agora tudo que eu fizer, Deus vai abençoar a minha vida. Eu estou jejuando e vou jejuar mais ainda, e eu creio que Deus vai abrir as portas. E num dia que Neemias estava ali na frente do rei, ele nem esperava, ele só pensava no seu objetivo. O que eu quero? Eu quero sair daqui. Eu quero mudar de vida. Eu não posso continuar nessa situação pecaminosa. Eu não posso continuar fazendo as coisas que o rei me manda fazer, porque essas coisas que o rei me manda fazer só desagradam a Deus. Eu tenho que sair fora disso. Eu tenho que sair desse palácio. Eu tenho que ir embora. Ele está decidido, entendeu? Ele tomou uma decisão. Ele está lá servindo, depois de ter provado o vinho, mostrado que não tinha veneno, ele está servindo o rei e distraidamente ali, fazendo o seu trabalho de todos os dias, o rei fica olhando para ele para ver, quem sabe, se ele não vai cair morto, envenenado. O rei está olhando para ele, mas o rei nota uma coisa em Neemias. Quando o rei olhava para Neemias, era sempre para ver se ele teria alguma reação de dor. O vinho está envenenado. A única coisa que ele queria encontrar em Neemias era uma reação a um veneno. Mas agora ele olha para Neemias como ele nunca olhou antes. Ele olha para Neemias e ele percebe algo em Neemias. E ele diz para Neemias: o que é que você tem? Não é doença. Eu estou vendo que você não está doente. O que você tem? O rei mais poderoso da terra, que destruiu a Babilônia, está perguntando para um copeiro o que é que ele tem. E quando Neemias recebeu essa pergunta, ele olhou espantado para o rei, porque o rei nunca me perguntou nada da minha vida. O rei nunca se interessou por mim. O rei falou: eu estou vendo que isso que você tem é tristeza de coração. Por que você está triste desse jeito? E o Neemias começa a falar por que ele está triste. A cidade dos meus pais foi destruída, os muros derrubados, os portões incendiados, o meu povo reduzido a escravos, e os velhos estão lá morrendo numa miséria, num desprezo muito grande. A cidade está arrasada. Eu não devia estar triste, rei. Olha ele falando com o rei dessa maneira. E o rei, sem mais nem menos, sem qualquer explicação, pergunta para Neemias: o que você quer que eu te faça, Neemias? Olha só, o rei nunca perguntou nada para Neemias. O rei nunca se interessou pelos problemas de Neemias. O homem mais poderoso da Pérsia e por consequência da terra naquela época está interessado nos problemas de um escravo e perguntando para o escravo: o que você quer que eu te dê? Sabe, se você começar a fazer essas coisas que Neemias está fazendo, se você tomar decisão de sair fora da idolatria, do paganismo, da magia negra, da feitiçaria, da superstição, se você decidir se afastar do diabo, rejeitar as obras das trevas, se você decidir buscar a Deus de todo o teu coração, se você decidir hoje, se consertar com o Senhor, buscá-lo com toda a tua alma, ainda que até hoje você tenha sido um anônimo, ainda que até hoje ninguém tenha olhado no teu rosto, nem reparado nada, a primeira consequência, se você começar a voltar a tua oração para Deus, a primeira coisa que vai acontecer é que a pessoa mais importante de todo o universo, a pessoa que está sentada no lugar mais glorioso de todos os mundos, ele vai olhar para você e ele vai ver que você está buscando de todo o coração, e ele vai te responder: o que queres que eu te faça? Deus vai olhar para a tua vida, Deus vai se interessar pelos teus problemas, Deus vai querer te ajudar. Quando Neemias teve a oportunidade, ele pediu. Ele podia falar assim: ô rei, o que o senhor quiser fazer tá bom, faça qualquer coisa por mim, vai, o que o senhor quiser tá bom. Vê aí se o senhor pode me dar só o dinheiro da passagem. Vê se o senhor pode só me libertar para eu não ser mais escravo. Ele não fez pedido pequeno, não. Olha os pedidos de Neemias. Olha aqui, ó. Versículo 5.
E disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em sua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem... Olha, ele podia aqui falar: muito obrigado, o senhor me liberou para viajar. Mas ele fez um pedido aqui, ó, versículo 7. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, em Jerusalém. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus, sobre mim. Veja, ele pede material, ele pede coisas caras, e ele diz que o rei deu. Mas ele disse que o rei deu não porque queria dar. O rei estava dando segundo a boa mão de Deus sobre mim. Você vai conseguir o que você quer na vida. Você vai dar uma virada na tua vida. As portas vão se abrir para você. As pessoas vão querer te dar as coisas. Vão querer te dar emprego. Vão querer te dar casa própria, pode pegar a chave. Vão querer te dar carro, pode pegar a chave. Mas não é porque elas querem dar simplesmente, é porque a boa mão de Deus está sobre ti. E quando a boa mão de Deus está sobre uma pessoa, o mundo inteiro se coloca a teu serviço. As pessoas querem fazer as coisas para você. Neemias conseguiu isso, muito bem, e ele foi embora. Eu disse que eu ia largar tudo, eu disse que eu ia me dedicar às coisas de Deus. Eu disse que agora eu coloco Deus em primeiro lugar. E depois que eu fiz isso, as coisas começaram a dar certas. Aí ele vai para Jerusalém, faz essa viagem longa. Imagina quanto tempo ele demorou. Imagina quanto tempo levando material. Vamos ver aqui, versículo 11. Estou no capítulo 2, verso 11, tá? Está acompanhando comigo? Capítulo 2, verso 11. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Mateus 6,16, foi ali que Jesus falou: quando tu jejuares, não diga a ninguém que está jejuando. Olha aqui, ele não declarou nada a ninguém. Você acha que Neemias jejuou durante essa viagem, sim ou não? Lógico. E aqueles 3 dias que ele ficou ali em Jerusalém, ele jejuou, sim ou não? Porque ele aprendeu que o jejum abria as portas. Ele compreendeu que o jejum era uma força poderosa que ele utilizava para vencer a resistência, para combater o inimigo. Um dia os discípulos disseram para Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino? E Jesus disse: por causa da vossa pequena fé, e também porque há um tipo de demônio que não sai com coisa alguma a não ser com jejum e oração. Então Neemias está descobrindo que é importante orar. Ele ficou 3 dias em Jerusalém e agora ele começa a percorrer o local sem declarar a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E olha só, você vai ver agora a 7ª coisa que ele vai fazer. A 6ª foi que ele largou tudo, certo? Para servir a Deus. E a 7ª coisa que ele vai fazer, ele vai avaliar a situação. Ele vai examinar a situação. Jesus é a favor do planejamento. Ele falou: e qual de vós começa a construir uma torre, mas antes de começar a construir não faz as contas para ver se vai ter como acabar? Jesus é a favor de um planejamento. E agora Neemias vai fazer uma avaliação da situação. Ele vai avaliar. Continuando a leitura, olha só. Versículo 13. Estou em Neemias 2,13. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo,
E contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Circule esses versículos aqui, do 13 até o 15, e já nós vamos ver uma coisa importante aqui, tá? Circule, já nós vamos ver várias coisas importantes aqui. E Neemias, ele vai recrutar as pessoas, e no versículo 17 ele faz um relatório do que ele viu, da sua avaliação. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio, em vergonha, em desprezo. E ele convoca pessoas para fazerem a mesma coisa que ele vai fazer. E ele diz, ele dá o testemunho, no versículo 18: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Você viu só a resposta que os homens de Jerusalém deram? Levantemo-nos. Por quê? Porque eles estavam caídos. E eles estavam caídos, e a cidade como estava? Caída. Precisou alguém viajar muito, 1.400 quilômetros, para chegar ali, para começar a influenciar aquelas pessoas. Você veio da tua casa até aqui. Você vai retornar para a tua casa. E você vai começar a influenciar as pessoas que estão à tua volta. Não vai ser só no papo, não. Não vai ser só você querendo convencer as pessoas. Faz o teu jejum. Vem buscar o Senhor. Se consagra mesmo de todo o coração. Conserta a tua vida. Busca o Deus Todo-Poderoso. Faça isso secretamente. Aí as coisas vão começar a acontecer. As portas vão começar a se abrir. Tudo vai começar a se encaixar e dar certo para você. Doença que você tem vai desaparecer. Dificuldades vão sumir. Coisas erradas que estão completamente confusas vão ser organizadas. Tudo vai ficar claro, limpo, cristalino diante dos teus olhos. O teu semblante vai mudar. O teu aspecto vai mudar. As coisas vão acontecer para você. Aí as pessoas vão olhar e falar assim: peraí, o que está acontecendo com essa pessoa? Elas vão contemplar o teu testemunho. Ué, você não estava doente? Estava. Você não estava desempregado? Estava. Você não estava na miséria? Estava. Você não estava no vício? Estava. Você não estava na vergonha? Estava. Mas o que foi que aconteceu contigo? Ah, é a boa mão de Deus que está comigo. E se você fizer a mesma coisa, a boa mão de Deus estará com você também. É o teu testemunho que vai falar mais alto. Neemias falou: olha, o rei deu tudo que eu queria. Olha o material que eu trouxe aí. Viajei toda essa distância carregando tudo isso. O rei deu tudo que eu pedi. Olha as cartas que ele me deu de salvo-conduto para eu passar por todos esses países aí que ele dominou. E em cada país que eu passei, todo mundo foi me dando coisas. Era só eu falar qual era o meu projeto, as pessoas me entregavam material. Olha só quanto material eu tenho para a gente retificar tudo. As coisas aconteceram a partir dessas atitudes. A avaliação que Neemias fez. Estamos na miséria. Uma avaliação honesta. Uma avaliação sincera. Uma avaliação franca. Qual é a situação que eu estou? Qual é a situação que nós estamos? Nossa situação é essa. Tem que ser uma situação franca. Nossa situação é essa. Mas não tem problema. Nós vamos nos levantar agora e vamos reedificar. Vamos restaurar tudo. Porque a boa mão de Deus está conosco.
nós vamos fazer e vai dar tudo certo. E os homens esforçaram as suas mãos para o bem. Agora, tinha inimigos contra. O versículo 19 diz aqui que um tal de Sambalate e também um outro homem chamado Tobias, e mais ainda o Gesem, zombaram deles e desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Riram deles. Vocês, esse pouquinho de gente aí, só gente velha, só gente doente, miserável, parece um monte de mendigo. Vocês estão achando que vocês vão conseguir reedificar esses muros e essas portas? Riram deles. Zombaram. Nesse momento, eu sei que o inimigo está se levantando contra. Eu sei que o diabo está até desprezando, porque o diabo está ouvindo a gente falar sobre jejum e oração. E o diabo está rindo, né? O diabo está falando assim: o quê? A Maria vai orar e jejuar? É comilona que nem não sei o quê. O diabo está rindo. Esse cara vai jejuar e orar? Ele nem parou de fumar ainda, quanto mais para de comer. O diabo está rindo. O diabo está desprezando. O que o pastor está falando aí? Você acha que esse pessoal vai jejuar? O diabo está rindo. Eles estão comentando lá, né? Entre demônios, eles estão levando essa conversa. Que perda de tempo, né? Dá uma olhada na cara do povo, o diabo está falando. Dá uma olhada. Você acha que aquela mulher vai jejuar? E aquela moça, você acha que ela vai jejuar? E outro demônio está falando: vai nada. Ih, aquele lá nem orar ora. Ele vai deitar, ele vai direto para a cama, ele não faz nenhuma oração antes de dormir. Quanto mais orar e jejuar, o diabo está desprezando, o diabo está rindo. Mas dessa vez o diabo vai tomar uma surra em nome de Jesus Cristo. Eu sei que você vai orar, e eu sei que você vai jejuar, e eu sei que você vai fazer o que Neemias fez, e Deus vai operar. O diabo vai tomar essa surra. Olha só. Olha o que Neemias respondeu para a zombaria. Então, versículo 20. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Amado, amada, você sabe que o diabo está te desprezando mesmo. Porque o diabo fala que nada, esse daí não tem perigo, essa daí não oferece nenhuma resistência. Imagina que vai orar e jejuar. Mas você vai responder aqui igual Neemias, ó: o Deus dos céus é Ele que nos fará prosperar. É esse Deus que vai sustentar o nosso jejum. É esse Deus que vai abençoar a nossa vida. É esse Deus que vai provocar resultado, demônio. Você não tem parte na minha vida não, Satanás. Você não tem parte na minha história não, demônio. Responda para o diabo. Agora voltando ali onde eu falei para você circular. Eu pedi a você que no capítulo 2 circulasse do versículo 13 até o 15. Quando Neemias foi avaliar a situação, fazer uma avaliação honesta, olha o que está escrito aqui: e de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Então, primeira avaliação. Ele está saindo. Saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão. Quando uma pessoa sai da casa de Deus, ela vai cruzar com o caminho do inferno. Quando a pessoa se desvia do evangelho, se desvia da casa do Senhor, quando a pessoa sai pela porta do vale, quando ela vai para fora, ela vai cruzar com a fonte do dragão e com a porta do monturo. O que é monturo? É lixo, sujeira, imundície. O que a pessoa encontra quando ela passa pela fonte do dragão? O que o diabo pode dar para uma pessoa? O diabo só pode dar lixo, sujeira, imundície. E
uma pessoa que sai, que passa pela fonte do dragão, que passa pela porta do monturo, o que ela contempla? Só destruição, os muros fendidos e as suas portas consumidas pelo fogo. O diabo só veio para matar, para roubar, para destruir. Aí no versículo 14 está escrito: e passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. O que ele faz agora? Ele passa pela fonte. Quem é a fonte da água viva, igreja? Quando ele passa pela fonte da água viva, ele contempla e passa também pelo viveiro do rei. Ora, mas nós sabemos que Jerusalém não tem mais rei, que o rei é o Artaxerxes. Nós sabemos que o rei foi banido dali. Mas ele passa pelo viveiro do rei. O que está querendo dizer essa palavra? Que quando você passa pela fonte de água viva, que é Jesus, você passa a entrar no mundo onde existe vida, e a vida que só o rei Jesus pode dar. E não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. O tempo todo ele estava passando com o seu jumentinho, seu cavalo, sei lá. Mas quando ele vai passar pela fonte do rei e pelo viveiro do rei, só dá para passar ele, não dá para passar o cavalo junto. O que Jesus disse? Entrai pela porta estreita. Ele é obrigado a deixar a sua cavalgadura de fora. Em outras palavras, aquilo que nós temos nos sobrecarregando, os nossos pecados, as nossas culpas, os nossos remorsos, nós temos que deixar tudo isso de fora. Nós temos que nos livrar dessas coisas. E ele não pôde passar com a cavalgadura que estava debaixo de mim. O nosso corpo também é utilizado como uma cavalgadura. O nosso espírito habita dentro do nosso corpo. A carne e o sangue não herdarão o reino dos céus. Ora, para sermos salvos, nós temos que viver e adorar a Deus em espírito e em verdade. Temos que buscar ao Senhor. Muito bem. Então, ele se livra daquilo que está impedindo que ele passe. Você tem que se livrar daquilo que está te impedindo de entrar pela fonte da vida, pela porta da fonte. E de noite eu subi pelo ribeiro. Vamos ver o que diz o Salmo de número 46, versículo 4. Vamos até lá. Eu sei que você sabe de cor, mas eu quero ler. Salmo 46, verso 4, está escrito assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Por onde ele está passando agora? Então de noite eu subi pelo ribeiro e contemplou o muro. Agora ele está tendo uma outra visão. E voltei e entrei pela porta do vale. E assim voltei. Ele percebeu que ele tinha que ficar dentro, ainda que tudo tivesse uma aparência de destruição. Mas ele sabe que ali há vida e que ele vai conseguir fazer o que ele está planejando se ele permanecer dentro dos muros. Muros que ainda estão destruídos, mas que ele vai reedificar, e essa é uma outra história. O que eu quero que você veja, e aqui eu vou parar a mensagem, o que eu quero que você veja, o que você deve fazer para a tua vida ser restaurada, a tua casa ser reedificada e as pessoas à tua volta serem transformadas. A transformação, tudo que vai acontecer agora em Jerusalém, tudo que vai acontecer de bom e coisas tremendas vão acontecer. Assim também como coisas tremendas vão acontecer na tua vida. Como é que tudo isso começou? Por uma atitude de oração, por uma atitude de jejum, por uma atitude de confissão de pecados, por uma atitude de reconhecimento de que todo aquele sofrimento era sua própria consequência, que ele era o culpado, assim como o povo também.
E ele coloca toda a sua esperança nas promessas que Deus fez na sua palavra, acreditando que a palavra tem que funcionar. Se ele agir de acordo com a palavra, ele tem que ser abençoado. E ele resolve deixar tudo. Você tem que deixar tudo. Não estou falando de você deixar emprego, deixar família, nada disso. Pelo contrário, Deus vai trabalhar no teu emprego, vai trabalhar na tua família. Não estou falando para você deixar todas essas coisas, mas no sentido espiritual, você deixar o mundo, deixar as coisas do mundo que estão te impedindo de servir a Deus. Vícios que atrapalham, manias, palavrões, atitudes, situações. Você deixar as coisas do mundo e até religiões. Porque na Pérsia tinha muita religião, mas aquelas religiões da Pérsia não podiam salvar Neemias, nem mudar o destino de ninguém, a não ser para pior, como de fato tinha mudado. Agora, você vai decidir se quer sair do mundo para servir a Deus. E você vai fazer uma avaliação aí da tua vida. Você vai se avaliar, uma avaliação honesta, uma avaliação sincera. Não adianta, eu posso ocultar de todo mundo, posso esconder coisas, posso viver de aparência, mas de Deus eu não posso esconder. E Deus sabe como está a minha vida, eu tenho que ser sincero nesta avaliação. Eu tenho que ver que eu saí mesmo do vale, que eu andei pelo mundo, que eu passei pela fonte do dragão, fiz tudo que o diabo gostava, só encontrei a porta do monturo, só lixo, sujeira, imundície, doença, sofrimento. Mas agora estou passando pela porta da fonte, estou vendo o viveiro do rei. Estou aqui nesta igreja, só estou vendo gente viva de verdade. Estou no viveiro do rei. E eu estou contemplando agora o que Deus pode fazer na minha vida. Todos os meus muros que estavam rachados, fendidos, derrubados, eu estou vendo que esse Deus poderoso tem poder realmente para me restaurar, para me transformar. Então eu quero entrar. O que eu faço para entrar no reino de Deus? Receber o Senhor Jesus, a palavra de Deus. Receber o Senhor Jesus como teu único Salvador. Isso é tão simples. É um primeiro passo. É um gesto que você faz, mas de alto significado. Levantar a mão assim, nesta hora, em que todo o céu fica parado em suspense, esperando a tua decisão. Levantar a tua mão nesta hora provoca uma festa no céu, sabia? Jesus disse: os anjos de Deus cantam e dançam quando um pecador se arrepende. Imagine um gesto teu provocar alterações lá no céu. E a alteração que você vai provocar no céu vai alterar a tua vida aqui na terra também. Deus vai começar a agir no teu caminho, em tudo que você faz. Deus vai fazer as coisas darem certas para você. Estou te ajudando em nome de Jesus, por Deus. Não quero que você mude de religião, não. Não quero que você mude de igreja, não é nada disso, não. O que o Espírito Santo de Deus quer é que você seja salvo. Entendeu? Seja salvo. E você só pode ser salvo através desses 7 passos que Neemias deu. E é lógico, recebendo o Senhor Jesus como teu único Salvador. Quem é que não quer Jesus? Todo mundo quer. Mas não é só falar eu quero, porque Deus não vai ver somente o que a tua boca diz, mas Ele vai olhar para o teu coração. Por isso que Ele avisou: se te converteres de todo o coração, porque a boca pode falar uma coisa e o coração outra. Então Deus não vai olhar só, eu quero receber Jesus como Salvador. Ele vai olhar para o teu coração, se você se converter de todo o teu coração, diz o Senhor. Então, um gesto com a mão que chama a atenção de Deus, e Deus vai olhar para o teu coração para ver se há sinceridade. Se Deus encontrar sinceridade no teu coração, Ele vai mover o céu e a terra para te abençoar. Ele vai transformar a tua vida de verdade.
Mas tudo começa primeiro por um gesto. Então vou perguntar agora, atenção, você que está pela primeira vez, pela segunda vez, ou mais vezes, preste atenção. Um gesto com a mão, uma resposta tua, que é para ser dada agora ao Deus dos céus. O mesmo Deus que Neemias orou e ele ouviu e respondeu na mesma hora. Você vai responder agora para Deus e Deus vai responder para você. Quantas pessoas aqui querem receber o Senhor Jesus como único Salvador? Ergue a mão direita bem alta assim. Ergue bem alta a sua mão. Mais alto ainda. Mais alto. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Que bom. Cada um de vocês que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. Venham aqui para frente comigo, venham para cá. Aqui de frente para mim. Venham para cá. Até as crianças, quando ouvem, compreendem a palavra de Deus. Pessoas de todas as idades, não é? Porque é simples. Vem para cá. Olha, tem mais almas chegando. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos fazer uma festa aqui na igreja, do mesmo modo que é uma festa nos céus. Isso, vem correndo, vem para cá. Você que estava dentro dos muros e saiu e passou lá pela fonte do dragão e foi pela porta dos monturos. Estou falando com você que saiu da casa do Pai e passou a viver aí fora, fazendo a vontade do dragão. Hoje o Espírito Santo de Deus está querendo que você volte. Está querendo que você passe novamente pela fonte de água viva. O Espírito de Deus está querendo te restaurar totalmente. Então, em nome do Senhor Jesus, não saia daqui do jeito que você entrou. E não fique aí no teu cantinho, na tua poltrona, pensando, aqui mesmo eu me conserto com Deus. Não, você tem que vir aqui na frente, tem que se mover, você tem que agir. Você que está desviado, desviada, eu vou dizer em nome de Jesus, saia do teu lugar e venha aqui para frente agora. Saia do teu lugar, venha para cá agora e não sinta vergonha disso não. O Espírito de Deus está te chamando. Isso, venha mesmo. Isso, vai saindo do teu lugar e vem para cá. Vamos aplaudir mais, igreja. Vamos nos alegrar. Se tem alguém que ainda quer vir, aproveita e venha. Porque a porta ainda está aberta. Deus vai reedificar. Deus vai reedificar tua vida. Isso, vem, irmãzinha. Oh, bênção. Tem que dar um embalo. Vamos nos ajoelhar aqui na frente. Neemias, primeira reação. Já sentou, chorou, lamentou. Mas depois ele jejuou e orou. Garanto para você que ele orou assim, do jeito que nós estamos agora, de joelhos. Então coloque a tua mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi tua palavra e estou dando agora o primeiro passo para mudar a história da minha vida. Eu reconheço, meu Deus, que os meus pecados me trouxeram todos estes males, mas ouvindo a tua palavra, eu estou rejeitando a fonte do dragão, eu estou desprezando o lixo do diabo e estou entrando pela porta da fonte. Eu quero estar no viveiro do Rei. Eu quero ter a minha vida reedificada e restaurada. Eu quero, meu Deus, te pedir agora o perdão sincero de todos os meus pecados e de todo o coração. Eu suplico ao Senhor, me perdoe, meu Deus, e escreva agora o meu nome no livro da vida.
Eu tenho esse direito, porque agora, diante de toda a igreja, eu estou recebendo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, Pai da glória. A partir deste momento, transforma a minha vida e me usa também para transformar a vida das pessoas que estão à minha volta, a minha família, a minha casa, a minha parentela. Me usa, Senhor, como instrumento de bênçãos na tua casa e na minha casa, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.